ministério. Aqui vem falando o que eu estava iniciando agora. Em todos os evangelhos, nos 4 evangelhos, fala-se, narra-se a presença da mulher no ministério terreno de Jesus. Mas Lucas, ele dá um destaque todo especial. Se você for ler o livro de Lucas, você vai ver que do início ao fim, no início, meio e fim do evangelho de Lucas, a presença da mulher é destacada. Ele fala de Maria, mãe de Jesus. Ele fala de Isabel, mãe de João Batista. Ele fala da profetisa Ana, que recebeu Jesus ao ser ali apresentado. Ele vem falando de mulheres que foram curvadas, mulheres que foram curadas, a mulher que estava encurvada e foi curada, a mulher do fluxo de sangue que foi curada, a filha, né, de Jairo que foi curada. E ele vem narrando, né, e ele chega aqui nesse contexto onde essas mulheres, Maria Madalena, né, Joana, Susana, a Maria, mãe de João Marcos, ele vem trazendo, né, várias mulheres que serviram no reino terreno de Jesus. Então Lucas, ele traz essa narração. Aqui o bispo Abner Ferreira, ele fala dessa participação ativa da mulher, né, em todos os tempos, desde o início. O nosso pastor aqui que estava falando no início, na introdução, no Antigo Testamento, há a presença da mulher. A pastora Glaucia tem um capítulo sobre isso no livro dela, sobre liderança. A presença da mulher no Antigo Testamento, a presença da mulher no Novo Testamento. Em todos os tempos, a presença da mulher, e a presença da mulher nos dias de hoje. E ele destaca isso daqui, né, sobre essas mulheres que lideram, que servem ao Senhor com suas fazendas, que oram. O papel das mulheres no ministério em todo o tempo. Seguindo o tópico 1.2, servir um ato de gratidão. Quando a gente lê o texto de referências, falam que aquelas mulheres foram curadas e libertas. Foram libertas de espíritos malignos, foram curadas de suas enfermidades. E tiveram visibilidade. Jesus as viu. Tiveram visibilidade aos olhos de Jesus. E Jesus trouxe a elas visibilidade, a oportunidade de servir. Então, como um gesto de gratidão, essas mulheres se colocaram a servir. Na revista diz assim: elas reconheceram a importância de investir nas coisas de Deus, no que é eterno, porque experimentaram o benefício de viver livre da dor e do sofrimento que carregavam. E Jesus deu visibilidade a elas. Essas mulheres, elas investiram no que é eterno. Elas receberam muito. E como um gesto de gratidão, elas se ofereceram a servir ao Senhor. Na maioria das vezes, todos nós queremos ter comunhão. Nós queremos fazer parte. Queremos receber a salvação. Queremos a presença do Espírito Santo, queremos a vida eterna, participar da ceia, queremos participar da comunhão, mas nem sempre nós queremos servir. Há assim uma frase que diz que o ingrato, ele tem memória curta, ele se esquece aquilo que recebeu. Muitos estão acomodados só participando da comunhão e não querem servir porque a memória é curta. Esqueceram o que Jesus fez. Porque, meus queridos irmãos, se a gente for parar para pensar assim, eu já me vi muitas vezes falando, não compensa. Não compensa servir. Não compensa, as pessoas não valorizam, você sofre perseguição, é tanta luta espiritual, Satanás se levanta, é enfermidade, não compensa, não compensa, não compensa, porque é um doar. O apóstolo Paulo falou, vou me gastar e deixar ser gastado, mesmo amando muito e sendo pouco amado. Porque é um investimento que parece que não compensa. Mas se você olhar para o que é terreno, não compensa mesmo não, porque o homem pode te decepcionar, né? Há uma fúria maligna contra a sua vida. Porém, quando você olha para o que Jesus fez por você, e você pensa no investimento eterno que você vai estar fazendo, compensa sim. Porque mais vale ganhar uma alma do que ganhar o mundo inteiro.
Só que nós estamos sendo treinados para investir na terra, para investir em coisas que são terrenas. A gente investe nos nossos filhos nos estudos, a gente investe nas melhores escolas, a gente investe, estamos preocupados com coisas terrenas. E o investimento eterno? E aquilo que alcança a eternidade? Estamos preparando nossos filhos para ser um instrumento nas mãos do Senhor? Como prepará-los se nem nós estamos sendo, né? Porque na verdade o maior aprendizado se dá pela imitação. É o que eu faço, não o que eu falo. Que o Senhor Jesus nos desperte, que o Espírito Santo de Deus nos desperte nesta manhã, para que possamos começar a investir naquilo que é eterno. E essas mulheres que receberam tanto do Senhor Jesus, começaram a investir naquilo que era eterno. E elas investiam o que tinham. Quem tinha fazenda, investia suas fazendas. Quem tinha o que tinha. Não há desculpa para a gente não fazer, porque a gente sempre tem algo para oferecer. Sempre há algo que eu posso fazer. A questão é que muitas vezes nós estamos acomodados no investimento terreno e não queremos pagar o preço do investimento eterno, porque o investimento eterno a gente só vai ter o retorno na eternidade. Mas é para sempre, onde o fogo não consome. É algo que dura. Que o Senhor nos desperta nesta manhã para servirmos como um ato de gratidão. Então compensa sim. Vamos olhar para tudo que Jesus já fez por nós. Quantas coisas, quantas vitórias, a salvação, a vida eterna. Fora isso, quantas coisas que o Senhor Jesus fez nas nossas vidas. Que assim como essas mulheres possamos ter o ato de servir como um gesto de gratidão. E aqui ele vem falando, o pastor Abner Ferreira, na revista do professor, tem um comentário que diz: Jesus Cristo as tratou no modo simples e gentil. Um líder que ama os seus liderados, ele consegue alcançar e fazer com que os seus liderados o acompanhem por amor. Não é por autoritarismo, não é por imposição. O amor constrange. O amor constrange. Aquilo que Jesus fez, o amor por Jesus, a gentileza de Jesus, aquelas mulheres, de boa vontade fizeram com que elas serviram, né? Que possamos, enquanto líderes na nossa casa, né, transbordar esse amor de Jesus, que façam os nossos filhos seguir a gente com muito amor e alegria, não por imposição, porque aquilo que é por imposição, lógico que no início a gente tem que colocar, né, vamos sim, levanta, vamos para a escola dominical, mas isso daí tem que transformar em um amor, para que quando eles cresçam, eles não se afastem dos caminhos de Jesus. Eu sou filha de pastor, meu pai começou a pastorear desde os meus 6 anos de idade, meu avô já era pastor, então eu vi uma geração de pastores aí ao longo da caminhada. E eu lembro que nesse percurso da caminhada, meus pais me ensinaram a amar Jesus. Quantos pastores, filhos de pastores que estão desviados, revoltados da vida? Meu pai e minha mãe sempre nos pouparam das coisas difíceis do ministério. A gente não sabia tudo que eles passavam. Eles não traziam para dentro de casa os problemas da igreja. Então a gente cresceu amando Jesus. Aí quando a gente virou adolescente, que a gente foi ter noção dos problemas que tem dentro da igreja, das coisas. Só que aí já estava tarde, a gente já amava Jesus. Então hoje nós somos 3 filhos e todos pastores. Ninguém está desviado, todo mundo ama Jesus. Então nós precisamos transbordar esse Jesus dentro dos nossos lares, a tal forma que os nossos filhos amem Jesus, como Jesus fez, e eles iam se servir. Foi esse amor de Jesus que fez com que essas mulheres se servissem a Jesus com tanta gratidão, com tanto empenho. Que o Senhor continue falando aos nossos corações. O tópico 1.3, a relevância das mulheres no ministério de Jesus. Mulheres participando ativamente do ministério terreno de Jesus. Enquanto o mestre e seus discípulos se dedicavam à pregação do evangelho, aquelas valorosas mulheres lhes forneciam apoio, inclusive material e financeiro. Olha, vem falando que aquelas mulheres estavam ali servindo, elas saíram da Galileia e foram acompanhando Jesus até Jerusalém e serviam.
penso eu, né? Como toda mulher, tem essa noção do que precisa ser feito. Jesus estava ali ministrando, mas quando chegava, o almoço já estava pronto, a janta já estava organizada. Como elas tinham fazenda, vai lá, pega o melhor do gado, pega o melhor do rebanho, pega o melhor lá das galinhas, vamos preparar aqui uma refeição para esses homens. Chegava aquelas panelonas de comida, estou imaginando, porque elas serviam a Jesus com suas fazendas, e com certeza tinha mantimento ali, né? Porque Jesus precisava se alimentar, dormir, ter roupa limpa, e elas serviam de bom grado naquilo que fosse necessário. Seguindo na revista, ele diz aqui, o pastor Abner Ferreira: percebemos hoje em dia que por trás de muitos pastores sempre há valorosas mulheres ajudando. Gente, imagina aqui comigo, como que seria hoje a igreja atual sem a participação das mulheres? Só pensa. Imagina se as mulheres não participassem do ministério da igreja, se elas fossem ausentes. Ia dar um desfalque, não ia? Imagina a ausência da mulher no lar, na sociedade. Imagina a mulher ausente na sociedade, o desfalque que seria. Parece que no lar é meio que óbvio, né? Mas na sociedade, na igreja, é desfalcar. Porque realmente as mulheres ajudam, tem um papel importantíssimo, assim como os homens também. Porque na nossa introdução faz questão de citar Gálatas 3:28. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. Não há diferença. Mas por que tem que falar? Porque há uma percepção de diferença. Homem, mulher, grego, gentil, livre, escravo, para Jesus é um só. Não tem diferença, né? Então aqui ele vem falando nesse tópico que Jesus trouxe o quê? Dignidade e visibilidade às mulheres em uma sociedade que frequentemente a desvalorizava e ignorava. Jesus nos viu quando ninguém nos via. Jesus nos deu a oportunidade quando ninguém nos dava. Por isso que nós mulheres amamos servir o nosso Jesus. Jesus pega o improvável, né? Jesus, não há ninguém que não seja. Todos fazem parte desse corpo e cada um tem uma função como membro. Cada um é importante. O que nós precisamos é ter essa disponibilidade. Seguindo para o tópico 2, Jesus e as mulheres. Lucas evidenciou algumas mulheres. Dentre tantas que ele evidenciou, nós vamos estar refletindo no tópico 2 sobre Joana, sobre Marta e sobre Maria. 2.1, nos passos de Jesus. Joana serviu a Jesus com seus bens. Ela fazia parte da elite do primeiro século, pois era esposa de Cusa, um dos oficiais de Herodes Antipas. Joana não pregava, não cantava, não liderava. Ela servia Jesus com as suas fazendas, com os seus bens, assim como Susana. Ela oferecia o que ela tinha. Não precisamos, hoje, nos dias de hoje, como Deus me dá a oportunidade de estar aqui ministrando a vocês, servir ao ministério muitas vezes nos traz a noção de cantar, pregar, liderar. E é muito mais do que isso. Quando você serve ao ministério com aquilo que você tem, olha o jeito simples de servir no ministério que todo mundo que está aqui pode fazer. A CIB, toda reunião administrativa tem o bazar, né, pastora Gisele? Voltado para missões. Aí elas fazem, tiram uma peça de roupa por mês e traz. Mas não é aquela peça furada, rasgada, é a melhor, é a que você ainda usa, irmão. Porque Jesus a gente vai servir, aqui nós vamos aprender que é com o melhor, não é com o resto. Jesus não olha, não é para o valor monetário do que você está oferecendo, mas é por aquilo que há no seu coração. Quando ele vê aquela mulher ali, aquela viúva,
colocando 2 moedinhas no ofertário. Ele vira para os discípulos e fala: essa aqui deu a maior oferta de todos, porque era o tudo dela. Joana ofereceu o que ela tinha de todo o coração, as suas fazendas, sua riqueza, os seus bens. Era uma mulher que tinha posses. Mas na questão não é ter muito para oferecer, é oferecer o que eu tenho. Aquela viúva tinha 2 moedas e ela deu 2 moedas. Quantas vezes a gente não quer se dar o trabalho de abrir o guarda-roupa, escolher uma roupa e trazer? Não é porque não tem, não, é porque não prioriza. O que você tem para oferecer? Talvez, na verdade, Joana tinha isso, ela tinha os seus bens e ela ofereceu. Que o Senhor nos traga à memória aquilo que nós podemos oferecer. Se é louvor, se é uma linda voz, ofereça a sua voz. Se é a capacidade de ministrar, ministra. Se é orar, ore. Se é visitar, visite. Se é abraçar, abraça. Se é ofertar, oferte. Se é fazer um salgado gostoso na cantina, faça. Se é ajudar, é na liderança do ID, faça. É anfitrião do ID, faça. A questão é a disponibilidade. E essa mulher aqui, ela fez. Ela ofereceu o que ela tinha. Vemos também no tópico 2:2, Marta, hospitaleira, que abriu a sua casa para hospedar Jesus e os seus discípulos. Será que temos, assim como Marta, abrido o nosso lar? Ela ofereceu o lar. O que ela tinha? Ela tinha o lar dela e ela ofereceu o lar dela para Jesus. Todo mundo aqui tem um lar. Você já abriu a sua casa para Jesus morar lá? O seu lar, ele já foi oferecido ao Senhor? Talvez você não é como Joana, como Suzana, mulher rica, próxima. Você tem um lar, você tem uma casa. Marta serviu Jesus com o lar dela. E no lar dela, uma pecadora foi transformada. Porque quando fala de Maria, que é o tópico seguinte, aquela que derramou o vaso de alabastro a Jesus. E aí aquele fariseu falou: se Jesus soubesse quem é essa pecadora aí que está beijando o pé dele, que está enxugando o pé dele com o cabelo, que está jogando esse perfume no pé dele, ele não deixava nem triscar nele, porque é uma pecadora. Jesus vira para aquele fariseu e fala: olha, me fala aqui, um homem foi muito perdoado e o outro foi pouco perdoado em sua dívida. Qual ama mais? O que foi muito perdoado. Pois é, aqui diante de ti uma que foi muito perdoada e que muito ama. Maria era uma pecadora. Marta abriu a casa dela. Sua irmã Maria, que era pecadora, foi perdoada. Quando Jesus entra na casa, grandes pecadores se transformam em grandes adoradores. Não importa o estado do marido, o estado dos filhos, Jesus, ele tem um potencial e o poder para transformar a história, o caráter, a personalidade, tudo naquela pessoa. Talvez eu não possa muito fazer aqui, mas se eu abro a minha casa para Jesus habitar nela, eu posso ter vidas transformadas. Que assim como Marta, possamos servir o Senhor dentro dos nossos lares. Que Jesus habite nos nossos lares. E ela também teve a ressurreição do seu irmão Lázaro. Quando Lázaro morreu, Jesus ressuscitou ele. A casa onde Jesus habita, há ressurreições, há grandes milagres, há coisas extraordinárias acontecendo. Que o Espírito Santo de Deus, nessa manhã, nos desperte. Que também, muitas das vezes, a gente acha que servir o ministério de Jesus é só aqui dentro. Mas nós servimos Jesus quando nós levamos Jesus para dentro da nossa casa. Gente, ontem eu estava aqui batizando meu filho, eu chorei. Como que o meu coração está feliz? Ele estava confessando publicamente Jesus. Sabe? Isso é gratificante. O meu filho confessou publicamente Jesus para mim. Isso é mais uma fase vencida. Nossa, sabe, talvez você não está aqui
atuando, mas sirva Jesus na sua casa, ganha seus filhos para Jesus, ganha seu marido para Jesus, ganha sua esposa para Jesus, deixe Jesus entrar lá e fazer grandes milagres, fazer grandes transformações. Vamos investir naquilo que é eterno. Não perca a sua casa, mas que a sua casa seja alcançada por Jesus. Ah, como nós precisamos de Jesus. E Marta abriu o seu lar para Jesus. E aí segue no tópico 2:3, Maria agraciada. Ela usou um frasco cheio de um perfume muito caro, feito de nardo puro, para ungir os pés de Jesus. Essa mulher, Maria, que foi muito agradecida. Ela havia recebido algo muito grande de Jesus. Essa é a mesma Maria que, quando Jesus estava pregando aos discípulos, Marta, a passagem nos conta que Marta estava afadigada com os muitos afazeres, porque ela estava querendo oferecer para Jesus o melhor. E é mesmo, a gente tem que oferecer o melhor, né? Nosso Senhor Jesus, nosso Pai, Ele não habita em lugares sujos, bagunçados, desorganizados. Vou abrir um parênteses aqui para trazer uma observação a nós, irmãs. Por mais que tenhamos funções fora de nossos lares, cabe a nós o bom andamento da nossa casa. Nossa casa não pode feder. Nossa casa tem que ser cheirosa, limpa. Quem tem condição, terceiriza, porque é um tipo de coisa que dá para terceirizar. Mas quem não tem, se organiza. E lava essas vasilhas, e lava essas roupas, e passa essa roupa para o marido não vir todo amarrotado para a igreja, os filhos amarrotados para a igreja. Marta, ela tinha cuidado com os afazeres domésticos. Mas também nós temos que tomar cuidado para não cair no extremismo. Não pode ser de mais nem de menos. Não pode ser preguiçosa, mas também não pode ter toque, né? Tudo é limpeza. Tem que ter o equilíbrio. Eu não posso deixar o serviço doméstico me consumir, mas também não posso ser negligente. Jesus habita onde há organização. Tudo que Deus faz é organizado. Deus não habita no caos, na bagunça. Marta era uma mulher organizada. Quando Jesus fala para ela: "Ô Marta", com uma voz acolhedora, "por que estás afadigada?" Porque ela fica indignada que ela estava atarefada e Maria sentada aos pés de Jesus, ouvindo Jesus falar. Essa Maria aqui que derramou um vaso de alabastro cheiroso. Ela estava sentada. Culturalmente, o que Marta estava fazendo era o adequado. Mulher é na cozinha, é arrumando as coisas, é servindo os homens. Culturalmente, ela estava adequada. E ela fala: "Jesus, manda Maria vir me ajudar. Estou aqui afadigada, tarefada", e ela aí sentada ouvindo. E Jesus responde a ela: "A melhor parte Maria escolheu e diz, e isso não será tirada dela." Maria esteve ali aos pés de Jesus. Nós precisamos entender que o Deus da obra vem antes da obra. O servir, né? Deus, ele vem antes do servir. Então tem que ter um equilíbrio. E Maria estava aos pés de Jesus. Jesus deixou ela ali, ouvindo. Porque nós também precisamos nos abastecer. Dentro dos nossos lares, a gente precisa nos abastecer, ouvir Jesus, nos abastecer, receber. E Maria recebeu. Jesus não tirou a ela o direito de estar ali, sentada, ouvindo Ele. Então, quando ela vem, a palavra do Senhor nos fala que Jesus estava ali na casa de um fariseu que era leproso. Então provavelmente Jesus já tinha curado, porque leproso não podia ficar no meio de gente que não tinha aquela enfermidade, ele ficava excluso. E aí Jesus disse para ele: "Você não me recebeu com beijo, você não lavou meus pés, você não me escolheu um lugar para eu sentar, mas essa mulher, desde a hora que eu chego, ela está lavando meus pés com
com suas lágrimas, enxugando com seus cabelos, e jogou esse perfume tão caro. Quando ela joga esse perfume, a palavra do Senhor fala que o perfume, o aroma, preencheu toda a casa. Porque Maria era uma adoradora mesmo. E o Senhor Jesus disse àquela mulher, no posto, em Samaria, de que chegaria um tempo em que os verdadeiros adoradores adorariam a Deus em espírito e em verdade. Não em templos, não em montes, mas aonde estivesse. E a palavra nos fala que aquele nardo, o aroma, se espalhou para todo o ambiente. Aonde há uma adoradora, aonde há um adorador, há aroma. O aroma é diferente, o cheiro inunda todo o espaço do trabalho onde você está, toda a sua casa, o departamento que você faz parte. A pessoa que é um verdadeiro adorador, o aroma daquilo que ele oferece a Jesus se espalha. Que cheiro agradável, que coisa agradável. Só que vemos na palavra que o fariseu, o dono da casa, criticou Jesus que recebia, criticou aquela mulher que oferecia. Judas criticou porque que desperdício de dinheiro, está desperdiçando. E aquela mulher, mais uma vez, sem se importar, assim como ela não se importou com o que Marta disse, ela também não se importou com Judas e nem com aquele fariseu. Ela queria oferecer. E nós precisamos aprender a oferecer para Jesus, independente do que o outro está pensando sobre nós. Porque tem que ser para Jesus. O que importa é o que Ele pensa sobre mim, é o que Ele está pensando da minha adoração, é o que Ele está pensando da minha entrega. Talvez para aqueles discípulos, aquelas 2 moedinhas daquela viúva era insignificante, mas para Jesus foi a melhor de todas. No olhar do profeta Samuel, Davi nunca seria escolhido, mas no coração de Deus ele foi escolhido. Porque Deus vê o coração. Não é a quantidade do valor daquele nardo puro, mas era a entrega inteira. Era o que vinha de dentro dela. Porque servir a Jesus tem que ser por amor. De nada vale, o apóstolo Paulo já dizia, você morrer se não for por amor. Você vender todos os seus bens e doar aos pobres se não for por amor. De nada vale, é como um metal que ressoa. O que vale a Jesus é aquilo que você faz por amor, não é para ser visto, não é para agradar o seu pastor, embora a gente deve agradar sim, mas não deve ser o primeiro objetivo. Para Jesus. E aí a sua obra vai ser o quê? Aquela mulher foi elogiada por Jesus, criticada pelos homens e elogiada por Jesus. Aonde pregasse a palavra do Senhor, aquela mulher ia se ouvir falar dela. E aí ele segue no tópico 3, comentarista da revista, falando sobre as mulheres depois que Jesus foi-se embora. Ele subiu ao céu novamente, ficaram seus apóstolos. E agora, acabou o ministério dessas mulheres? Não acabou não. Aí ele segue falando sobre Maria, no tópico 3.1, com um grande coração, Maria, mãe de João Marcos. Mesmo em meio à perseguição empreendida por Herodes, Agripa, aos cristãos, ela abriu as portas de sua casa e acolheu os crentes. Quando Pedro estava preso, lembra aquela passagem que ele estava preso e a igreja orava? E o Senhor tirou ele da prisão sem nem os guardas verem. Foi abrindo as portas e ele foi saindo. Quando Pedro vai aonde o povo estava reunido na casa de Maria, mãe de João Marcos. Ele bate no portão, a serva dele vai lá, não acredita, deixa João lá e volta para contar que ele nem abre o portão. Deixa Pedro está lá, o povo não acreditou. E Pedro lá abre o portão. Era na casa dela. Era uma mulher que tinha uma casa grande, com certeza ela tinha uma posição social, um nível socioeconômico legal. O espaço que ela tinha era grande o suficiente para agregar a congregação de Jerusalém.
E ela abriu a sua casa. Tinha um grande coração. Sabedora que Herodes estava perseguindo os cristãos naquela época. E ela podia ser morta também. Assim como Pedro estava guardado para ser morto no outro dia, ser motivo de alegria para os judeus ali que estavam querendo a destruição dos cristãos. Ele estava perseguindo a igreja para matar. Ela não se importou. Se for para morrer, eu vou morrer. Não importa. O que me importa é servir a Jesus. Que integra, hein, gente? Como ela se entregou ao Senhor. Não importa. Se é para morrer, se é igual a Esther, né? Para morrer, vamos morrer. Sem me preocupar com as perseguições, com as oposições. De coração ela serviu. 3.2 fala de Dorcas. Aqui vem um contraste de mais uma vez, que tinha recurso, uma boa casa, uma grande casa, um lugar espaçoso para receber o povo, mas que mesmo assim não se acomodou na sua mansão. Quantas mulheres acomodadas em suas mansões? Quantos homens acomodados em seus castelos? Tem tanto, recebem, ganham tanto, mas Jesus disse que melhor do que ganhar é dar, oferecer, mas investem pouco no ministério. O pastor faz campanhas aí para ajudar a missão, para ajudar uma obra, tal. O que a pessoa oferece, aquela que mora em grandes casas, em belos condomínios, é o resto, é o que sobra. E quantas morando em casas tão simples, oferecem tudo que tem. Que assim como Maria, mãe de João Marcos, foi despertada para oferecer de grande coração algo grande, que você também, grande empresário, homem próspero nessa terra, porque Deus prosperou, que você ofereça muito, porque muito foi te dado. Que não sejam migalhas e nem resto, porque Deus não precisa disso. Ele é o dono do ouro, Ele é o dono da prata. Ele quer ver o que está em primeiro lugar no teu coração. Se é Ele ou se é os seus bens. Dorcas, uma mulher admirável, tinha pouco. Sabe o que ela fazia? Ajudava os pobres, os necessitados, as viúvas. Ela costurava. Ela fazia roupas. E vestia as viúvas e vestia os pobres. O que ela tinha? Mãos para costurar. Linha, tecido. E ela costurava. Que desculpa nós temos usado para não oferecer as nossas mãos. Não tenho bens, não tenho posses, mas tenho as minhas mãos. E eu vou costurar. Um gesto tão simples, mas que teve um alcance na eternidade. O que temos oferecido ao Senhor tem impactado a eternidade? Ou tem sido consumido pelo fogo? São obras que o fogo consome, ou são obras que na eternidade vão ser recompensadas? Dorcas adoeceu, ficou muito enferma e morreu. As viúvas choraram, os necessitados choraram. Ficaram sabendo que Pedro estava em Jope, uma cidade vizinha. Corre lá, busca Pedro. Pedro chega, ora para aquela mulher ressuscita. Não podemos ficar sem Dorcas, a agraciada, aquela que cuida dos pobres, dos necessitados, das viúvas, daqueles carentes. Que o Senhor levante Dorcas para ver aqueles que não estão sendo vistos, para cuidar daqueles que precisam. Que Deus levante Dorcas e levante também aqueles que talvez não sabe costurar, mas pode doar o tecido, pode doar a linha, que vai prover
o material para Dorcas trabalhar. Sempre temos algo para oferecer. Nós, seres humanos, somos criativos. A gente só precisa se entregar. Deus só precisa de pessoas disponíveis. O resto é com Ele. Tenha disponibilidade. Vai com o seu pouco. Vai com isso aí mesmo. É costurar? Então vai costurando. E o final é milagre. É morto ressuscitando. É algo... E aquela notícia se espalhou pela cidade. Aquela costureira foi motivo de glorificar o nome de Jesus. Então, não é a classe social. O que Jesus está falando é rico, pobre, trabalhador braçal, empresário, não importa. É um só. Tudo é o mesmo corpo. Um só. Todo mundo é mesmo. O que faz a diferença é a disponibilidade. É a entrega, é a rendição. Há uma grande diferença entre rendição e compromisso. O compromisso eu faço com você, eu me comprometo aí, e aí eu vou com as minhas próprias pernas. Isso é compromisso. A rendição é uma entrega. A rendição é você falar para Jesus: Senhor, estou aqui, pode me levar para onde que o Senhor quiser. O compromisso eu escolho ir, decido ir e vou andando. A rendição é uma entrega. Pode me enviar. E Jesus te pega e te põe aqui. Você vai. Aí Ele te põe de cá e você vai. Você não sabe para onde você está indo, mas Ele está te levando. Isso é rendição. O que Jesus quer nos dias de hoje são pessoas rendidas. Vai para essa congregação. Vou. Vai para essa cidade. Estou indo. Ele quer o quê? Aqueles que digam: eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Sem olhar para onde, quando, de que forma, de que jeito. Sai, igual Abraão, sai no meio da parentela e vai. Vai para onde, Senhor? Vou te mostrar. Vai andando, vai andando. Rendição, disponibilidade. E aí ele finaliza aqui o tópico 3.3 falando de Lídia, que foi batizado juntamente com toda a sua família. Paulo e Silas chegam naquela cidade de Filipe e a sinagoga não estava funcionando e eles vão orar perto de um rio. E ao chegar lá tinha mulheres orando. Olha para você ver. A sinagoga está fechada, nós não podemos abrir, precisa de homem para abrir. Vamos lá orar no rio mesmo, bora para lá. Foram orar. Paulo e Silas chegam, Paulo ensina a palavra. Atentamente aquela mulher observa a palavra, aceita, se converte a Cristo e ganha toda a família dela para Cristo. E com um gesto de gratidão ela hospeda Paulo e Silas. O que ela tinha? Um quarto de hóspede. Vem agora, toda vez que vocês vão hospedar no quartinho do profeta, vocês vão hospedar aqui. Eu tenho esse quarto disponível e vocês vão ser meus hóspedes. Ela era uma vendedora de roupas feitas de púrpura, que era uma cor, um roxo, um tecido tingido. Só rico podia ter essas roupas, irmão. Era caríssimo, porque a forma de extrair era muito caro, então era um custo alto. Reis se vestiam de roupas de cor de púrpura, só a nobreza se vestia de roupas de cor de púrpura. Aquela mulher, ela vendia tecido com a cor de púrpura. Ela vendia para os ricos, irmão. Ela era rica, mas estava orando. Mas batizou. Precisava de Jesus e hospedou aqueles 2 homens de Deus em sua casa. O Senhor nos mostra que nós precisamos aprender a investir. Aqui na revista fala, ela investiu bens, tempo e amor no serviço à igreja. Ela entendeu o que está escrito em Colossenses 3:23, tudo que vier a fazer, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, cientes que receberei do Senhor a recompensa. Ela entendeu que ela estava servindo a Paulo e Silas, mas ela estava fazendo para Deus. Investindo bem, investindo tempo, investindo o seu serviço. O amor e com amor. Que possamos nos despertar nessa manhã ao exemplo dessas mulheres que se doaram e doaram o que tinha ao serviço do Senhor.
Que venhamos sair dos nossos comodismos. Porque, gente, é investimento, é entrega. E tem que ser por amor. Porque o amor tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. É o amor que nos faz seguir. É o amor que nos faz avançar. Essas mulheres, elas disseram sim ao Senhor. Elas disseram sim a Jesus. Foram participantes na comunhão, mas também disseram sim para servir a Jesus. Que muito mais do que fazer parte da comunhão, que venhamos servir. O que você já fez? Nós estamos no mês 6 desse ano. De que forma você já serviu Jesus esse ano? Você já investiu tempo? Bens? Transbordou amor? O que você fez? Está na metade do ano. Que tanto que você já investiu naquilo que é eterno. Não há justificativa para uma negligência. Porque Eclesiástico 3 diz que tudo há um tempo determinado. Se a gente se organizar, a gente consegue arrumar tempo para tudo. Fiquei pensando, pastora Glaucia, como a senhora conseguiu escrever tanto? Que eu conheço os 2 livros. Meu Deus do céu, como que a pastora Glaucia arruma tempo? Menino, filho, casa, trabalho, ainda escrevendo, doutorado, pós-doutorado. E ela fala no livro, né, que as mulheres que querem mais, as outras estão dormindo e elas estão estudando. As outras e elas estão orando. As outras estão descansando. Ué, escolha, irmão. Escolha. O tempo está passando. E se a gente se organizar com a graça e sabedoria dele, a gente vai organizar tempo para servir ao Senhor. Depende da nossa disponibilidade. Conclusão da nossa revista diz assim, dessa lição 11: as mulheres da igreja primitiva tiveram um papel importante na expansão do reino de Deus. Jesus permitiu que elas convivessem com ele e seus discípulos em um ambiente de respeito e amor fraternal, o que certamente despertou nelas um senso de utilidade nunca experimentado. Por amor e gratidão, aquelas mulheres abençoaram o ministério terreno de Jesus até o fim, enquanto seguiam. Foi do início ao fim. Jesus foi gerado na barriga de uma mulher. Jesus caminhou no seu ministério terreno com a ajuda das mulheres. E quando ressuscitou, foi a mulheres que ele falou: vai, fala que eu ressuscitei. Do início ao fim, o ministério terreno de Jesus, as mulheres fizeram parte. E hoje, ele nos convida a fazermos parte do ministério dele, que é o ministério eterno. Que Deus abençoe os vossos corações. Minha gratidão por essa oportunidade de estar aqui com vocês. E devolvo aqui a quem é por direito. A paz do Senhor, irmãos. Quem pode dar graças a Deus por essa aula nesta manhã?